Glória a Deus. Se é para ele, pode ser mais forte? Muito bom. Aí agora você pode se assentar confortavelmente aí no seu lugar. E quero saudar com alegria a igreja aqui reunida, de forma presencial, e também aqueles que nos acompanham pela internet, pela comodidade das suas casas, não só aqui na nossa cidade, mas em Adamantina, nossa igreja filha, mas também em outras cidades, estados de outras igrejas, estava vendo agora aqui, e saudar também em especial os meus amados irmãos lá da primeira IPI de São João Batista, através do Nonato Santos aqui, que nos acompanham, e toda a família da IPI lá em São João Batista. Minha gratidão pelo tempo que passamos juntos lá, 4 anos, como pastor daquela amada igreja. E todas as igrejas da Baixada Maranhense que também nos acompanham, pessoal de Agudos também, acho que aqui é a parente da missionária Marta, e muitos outros que nos acompanham. Coloque aí, se você é de outra cidade, de outra igreja, poste aí o nome, né, para a gente poder estar falando aqui durante o culto ou após o culto. E é muito bom estar aqui na casa de Deus, muito bom estar aqui com vocês. E hoje em especial também, tenho 2 visitas, que são minhas visitas, mas depois a Marta vai até eles, e o presbítero Ney, que é a Paola e o Juan Pablo. Sejam bem-vindos, meus amados visitantes, depois a gente vai se cumprimentar melhor. E já quero fazer também aqui a propaganda, e hoje é um dia bom, né, para a gente comer uma pizza da pizzaria Paola. E é uma delícia, eu já fiz ali umas 3 vezes encomendas, e super recomendo, tá? Então depois vocês peguem o telefone lá com a Paola e o Juan Pablo, tá bom? Coisas boas a gente tem que falar, ainda que estejamos na igreja. Amém? Amém ou não? Vocês estão aí? Então me ajude aqui para celebrarmos este culto. Vamos abrir a palavra do Senhor, inicialmente no livro dos Salmos, capítulo 118, verso 24. É um capítulo, para mim é o capítulo principal de toda a Bíblia, porque é exatamente nesse capítulo que nós encontramos o centro da vontade de Deus. É exatamente no centro da Bíblia, que está no centro deste capítulo, que é o verso 8, que é a vontade de Deus. E se você abrir a sua Bíblia bem no meio, você vai chegar rapidamente no Salmo 118, e no verso 8, se não me falha a memória, está o centro da vontade de Deus. Vale a pena projetar, Renato? Que diz aqui na outra versão que é melhor confiar na proteção do Senhor Deus do que confiar nos homens. No verso 8, então, esse é o centro da vontade de Deus. Se você quer estar no centro da vontade de Deus, esteja no centro da Bíblia, no centro da palavra de Deus, que diz que é melhor buscar refúgio no Senhor Deus do que confiar nos homens. Mas agora no verso 24 deste mesmo capítulo, nós vamos observar o salmista dizendo: este é o dia em que o Senhor Deus agiu, alegremo-nos e exultemos neste dia. Eu quero ler esse versículo em uma outra tradução, mantenha esta na tela para que vocês, as irmãs e irmãos, vejam a diferença de tradução, para que tenhamos um maior entendimento da palavra que diz: este dia foi especialmente preparado
pelo Senhor, vamos nos alegrar nele e festejar. Então, esse dia, que é o dia 2 de novembro, é um dia que foi especialmente preparado por Deus para você estar aqui, para você estar vivo e para você celebrar a vida. E o tema hoje é exatamente este, dia 2 de novembro, dia da vida. Vamos repetir juntos? Dia 2 de novembro, dia da vida. Vamos orar primeiro, mais uma vez, agradecidos ao nosso Deus, que a Bíblia diz que Ele é o autor e o consumador da vida. Amém? Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por todos quantos estão aqui, os nossos visitantes, aqueles que estão em suas casas também, conectados com esta palavra. E agora te pedimos que a nossa mente esteja conectada à mente de Cristo, nosso Espírito, ao Espírito Santo, que o Senhor venha falar com clareza, com entendimento, com profundidade na nossa vida, a começar de mim, a partir de mim e apesar de mim. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, conduza-nos em santidade de vidas, de forma separada, para o cumprimento do teu propósito até a vida eterna, até que o Senhor nos chame. Dá entendimento, clareza, tira todo sono, todo cansaço, todo empecilho, todo preconceito, toda barreira que nos impede ou tenta nos impedir, todo preconceito, toda religiosidade, toda casta de religiosidade que até aqui tem nos sufocado. Liberta-nos, ó Deus, para o entendimento pleno da tua palavra, que é a tua verdade, para que cumpramos a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Amados, hoje nós vamos passar a este ensino da palavra. Geralmente o culto de terça é um culto de ensino. E aliás, eu quero também reforçar que amanhã nós temos a escola de líderes, a Lidere, que é a escola de líderes que nós temos uma vez por mês, sempre a primeira quarta, não é isto? Do mês. Mas eu preciso que todos os diáconos estejam. Geralmente a gente percebe muita falta dos oficiais da igreja. E aí é difícil a igreja caminhar numa direção que é dada pelo Espírito Santo. E como é uma vez só por mês, irmãos, eu faço esse pedido em nome de Jesus. Só se você estiver doente, para que você não venha, mas aí você assista da tua casa. Missionária, a equipe da equipe do departamento infantil, os líderes de células, presbíteros, façam esse esforço, jovens, líderes de jovens. Então, assim, amanhã nós temos um assunto muito importante. Nós temos um alinhamento que é um divisor de águas. E eu preciso que vocês estejam comigo amanhã, às 8 horas, na escola de líderes. Prepare desde manhã o teu coração para estar aqui. Durante o dia, ore para que nada te impeça. Isso não é só para os líderes, mas todos os membros da casa, todos os visitantes. A escola de líderes, ela é aberta ao público. Você de outra igreja que quiser vir, porque a palavra, ela é de Deus. E talvez o direcionamento que Deus está dando para nós aqui sirva para você aplicar na sua igreja também. Então eu faço esse apelo. Eu não costumo fazer apelo, vocês sabem, mas eu sinto a necessidade de fazer esse apelo. E não fique, se você não puder vir, assista da tua casa. Nós vamos transmitir pela sala de vídeo, mas seria muito bom se você pudesse estar presencialmente, tá? Porque nós temos aí algo muito importante, revelações novas e assim, que saiu realmente do forno, algo que está assim, pulsando nas nossas veias, algo que chegou muito forte, e eu preciso compartilhar isso com vocês. O segundo entendimento para hoje é que
você possa ouvir essa palavra, mas se desarmar de todo o preconceito e de toda a barreira e se abrir a um novo e também se colocar à disposição para pelo menos ouvir. Porque quem convence é o Espírito Santo. E nós vamos falar na palavra. E eu queria também, principalmente a quem está assistindo em casa, que nós temos um público de várias igrejas, que você não leve de forma nenhuma o que vamos falar aqui pelo lado ofensivo. Mas o que vamos falar aqui é algo bíblico, é algo no que cremos como cristãos protestantes que fazemos parte desta casa. E algo que precisa ser dito. A Bíblia diz em João 8:32 que a verdade liberta, a verdade vos libertará, mas que nós precisamos conhecê-la. E é a oportunidade hoje de conhecer a verdade bíblica a respeito desta data. E nós vamos fazer baseados e fundamentados a partir de algumas perguntas que os membros desta casa fazem, comumente fazem, e membros de outras igrejas sempre fazem essas perguntas. E eu cataloguei aqui algumas delas para que a gente pudesse bater um papo nessa noite a respeito desse assunto. E nós vamos começar com a ajuda do nosso líder Renato. Sou cristão. Posso celebrar o dia de finados? Nós cristãos protestantes, entenda que cristão significa pequeno Cristo, imitador de Jesus. Então nós não somos evangélicos, nós não somos crentes, nós somos cristãos. Então nós cristãos, e nós pertencemos a esta casa, a IPI de Oswaldo Cruz, somos cristãos da linha do protestantismo. Então nós cristãos protestantes, respondendo à primeira pergunta, nós não comemoramos a data de finados por causa da sua origem e também do lastro que a sustenta desde a sua criação. E qual que é a origem do dia de finados? O dia de finados é também chamado Dia dos Mortos, ou Dia dos Fiéis Defuntos. A origem, o estabelecimento de uma data específica para a comemoração, para cultuar os mortos, é uma iniciativa dos druidas, que eram as pessoas encarregadas das tarefas de aconselhamento, de ensino jurídico e filosófico dentro da sociedade celta. E eles acreditavam na continuação da existência da vida depois da morte. E como os celtas celebravam o dia dos finados? Eles se reuniam nas casas e não nos cemitérios. E eles faziam isso no dia 1º de novembro para homenagear e evocar os mortos, chamar os mortos. E a partir dessa origem, essa prática se alastrou. E como essa prática de visitar os mortos se alastrou? Bom, desde o século II, alguns cristãos rezavam pelos falecidos, visitando os túmulos dos mártires, para rezar pelos que morreram. No século V, a igreja dedicava um dia do ano para rezar por todos os mortos, pelos quais ninguém rezava e dos quais ninguém se lembrava mais. E desde o século XI, os papas, e pelo menos 4 principais papas, em diversos anos, eles obrigavam a comunidade a dedicar um dia para cultuar os mortos. E aí no século XIII, esse dia anual passa a ser oficialmente comemorado no dia 2 de novembro, porque no dia 1º
de novembro é a festa de Todos os Santos. E só abrindo um parênteses, exatamente por esse agendamento já no catolicismo romano, foi que no dia 31 de outubro, o monge agostiniano, chamado Martinho Lutero, afixou as suas 95 teses, que são 95 defesas da fé cristã sobre práticas pecaminosas, desvirtuadas da Bíblia, que eram feitas e praticadas pelo então catolicismo romano. E ele então o faz no dia 31 exatamente, porque no dia 1º o catolicismo comemora a festa de Todos os Santos. E ali o Lutero, Martinho Lutero, ele coloca essas teses, essas defesas, a apologia, ou seja, a defesa da fé cristã, biblicamente falando e com versículos respaldados por versículos, para mostrar que essas festas, elas estavam sendo celebradas de forma muito equivocada e longe dos padrões bíblicos. E aí você conhece a história, ele foi convidado para retirar tudo aquilo que ele havia falado, porque isso teve uma repercussão muito forte, né? Quebrou-se muitos paradigmas, gerou-se muitas dúvidas, e ele então ele não retirou, o posicionamento dele foi, pelo contrário, reafirmar naquilo que cria. Por quê? Porque também os monges nos monastérios, nos mosteiros, eles eram obrigados pelos papas a rezarem pelos mortos, nesse dia 1º e no dia 2º em especial. E nesse caso, Lutero, durante muito tempo, ao traduzir a Bíblia, ele vai descobrindo então que muitas práticas religiosas estavam totalmente equivocadas. Então, Lutero propõe uma reforma. Ele não quer montar uma igreja, ele nem dividir, ele quer trazer a igreja de volta para a igreja, mas de forma bíblica. E uma vez que ele então é posicionado a confirmar o que ele crê, o que ele descobre na palavra, ele é automaticamente excomungado da Igreja Católica Apostólica Romana, é perseguido, jurado de morte. E aí depois você conhece a história. Fechando então o parênteses. Qual a fundamentação bíblica que a Igreja Católica se apoia para a realização desse dia de finados? Bom, os católicos romanos, eles se apoiam em algumas passagens bíblicas, como por exemplo de Tobias 12:12, Jó 1:18 a 20, isso no Antigo Testamento, Mateus 12:32, no Novo Testamento, e um outro texto, no segundo livro dos Macabeus 12:43 a 46. Então eles se apoiam nessa prática, a prática de cultuar os mortos, de celebrar um culto aos mortos nessa data específica, e eles já fazem isso há mais de 2000 anos. E eles usam esses textos que eu citei, só que eles usam os textos fora do contexto para esse pretexto. Aliás, a crença do catolicismo romano está na intercessão pelos mortos. Nós cristãos podemos orar pelos que morreram? A crença católica romana acredita que os vivos podem fazer orações, rezas e até mesmo sacrifícios pelos que já se foram, a ponto que eles, os que morreram, alcancem o perdão dos seus pecados, mesmo os que morreram e foram para a eternidade, quanto aos que estão no purgatório. Porque os católicos acreditam na existência do purgatório. Nós, cristãos protestantes, não acreditamos, biblicamente falando, na existência de um lugar intermediário, onde a pessoa fica ali purgando os seus pecados antes do juízo final. E aí, Renato, duas coisas importantes, e também vocês. Primeira é, se as pessoas que morreram estão na eternidade,
não foi preciso de um Salvador. Daí anula-se o sacrifício vicário, o sacrifício de Jesus na cruz. Isto, então, é heresia. Pode ser até considerado blasfêmia contra o Espírito Santo. Se a gente entende que uma pessoa morre, e eu posso fazer uma reza, ou uma oração, ou um sacrifício, ou o pagamento de uma promessa, para que a pessoa que morreu obtenha salvação, naturalmente eu estou, com essa prática, anulando o que Jesus fez na cruz. Porque o que Jesus fez na cruz foi exatamente o último sacrifício para nos salvar. Deixando muito bem claro, Jesus, que não haveria mais necessidade desse sacrifício. Estão entendendo, sim ou não? Amém ou não? E a segunda observação, Renato, é que nós cristãos, como eu disse e repito, não cremos no purgatório. Não cremos na existência do purgatório. A Bíblia não fala, inclusive, de purgatório. Pois, exatamente porque Cristo purgou todos os nossos pecados na cruz. Ele pagou todos os nossos pecados na cruz. Aqueles que nós já tínhamos cometido e aqueles que ainda vamos cometer. Tá certo? E essas crenças do catolicismo romano, elas estão totalmente equivocadas e baseadas num ensino enganoso, que foi extraído do livro apócrifo, de 2 Macabeus, capítulo 12, por exemplo. Esse livro foi escrito por volta do ano 100, antes de Cristo, e esse livro não faz parte do cânon bíblico sagrado, ele não entrou no cânon da Bíblia. O que é um livro apócrifo? Um livro apócrifo é um livro que não foi inspirado por Deus. Não foi considerado livro inspirado por Deus. Porque entra em desacordo com o restante dos livros da Bíblia Sagrada. E os livros apócrifos, eles podem ser usados, sim, para se tomar conhecimento de alguns acontecimentos históricos reais, acontecimentos que realmente aconteceram, mas não como fonte de doutrina bíblica. E como são realizados o culto aos mortos no dia dos finados pelos católicos? Bom, nessa data ou em qualquer outra data, os católicos eles vão aos cemitérios, já então diferente da origem lá dos druidas, dos celtas. E os católicos então, eles têm pelo menos aí 4 principais práticas, que é a intercessão pelos mortos. Então eles rezam por aqueles que estão lá mortos, eles suplicam o perdão dos pecados deles, acendem velas e fazem até missas de 7º dia quando alguém morre, quando algum ente querido morre. E o que nós cristãos protestantes cremos e por que não celebramos o dia de finados? Quando uma pessoa morre, o seu caminho já foi definido pela sua escolha. Vocês se lembram que nós já ouvimos pregadores que vieram aqui, e muitos de nós pregadores, eu, Johnny, a Marta, a Cida, já falamos que nós somos frutos das nossas escolhas. E temos falado que a única coisa que Deus não interfere é na nossa escolha. Ele dá direcionamento, o Espírito Santo ele ilumina, ele dá discernimento, ele nos apoia nas nossas decisões, ele nos inspira, nos dá paz, mas assim, quem tem que escolher somos nós. Então, quando uma pessoa morre, o seu caminho já foi definido pela sua escolha em vida. Então, o que eu quero dizer é que a pessoa em vida, ela tem o direito dela escolher servir a Deus ou não servir a Deus. Ela tem a opção de, em vida, entregar a sua vida a Jesus, aos cuidados de Jesus Cristo, ou não entregar. E após a morte, não há atalhos.
Após a morte, não há nenhuma outra chance de fazer isso. Não há nenhuma parada para conserto ou corrigir a rota, e muito menos não há outras opções. É tudo feito em vida, de forma muito consciente. Ou a pessoa, então, quando morre, vai direto para o céu, que é também chamado uma eternidade com Deus, ou a pessoa vai direto para o inferno, sem Deus, e vai para esse lugar de sofrimento para sempre. Portanto, não adianta mais orar, rezar ou interceder por aquela pessoa que morreu. Porque quando ela esteve em vida, ela teve oportunidade de escolher o seu destino final, se a gente puder dizer dessa forma. Então não adianta acender vela, pagar promessa, fazer sacrifícios, porque se eu faço algum sacrifício, eu anulo o que Cristo fez por mim. Se eu acendo uma vela, eu deixo de crer na intercessão por todos os santos. Tudo isso é inútil, biblicamente falando. Acender vela, fazer procissão, pagar promessa. Porque Deus não recebe culto aos mortos. E Deus não recebe culto dos mortos. Aliás, ninguém pode alcançar o perdão do pecado de outra pessoa. Nem muito menos a absolvição dos que já morreram. Como eu já, inclusive, Renato, um dia expliquei aqui que uma pessoa eu fui a um velório e lá no final, antes de fechar ali o caixão, algumas pessoas chegaram próximos do corpo e foram pedir perdão para o morto. Aquilo me chamou a atenção. Já comentei até muitas vezes isso com vocês. E nós que temos o conhecimento de que aquela prática não vale nada, porque o morto que está ali não vai ouvir mais nada. Então, o que tivermos que fazer, façamos em vida. Se tivermos que pedir desculpa, façamos em vida. Se tivermos que pedir perdão, façamos em vida. Porque depois que morreu, se desligou, não se tem mais conexão. Talvez aquela prática vai servir somente para o desencargo da consciência daquela pessoa. Mas não vai ter uma praticidade prática de ter sido perdoada. Porque a pessoa que morreu não vai poder corresponder, dizendo sim, eu te perdoo, sim, eu te desculpo. Estão entendendo? Amém? E o que a Bíblia fala a respeito do pós-morte? A Bíblia é absolutamente clara ao afirmar que após a morte só nos resta o juízo final. Quando Cristo voltar, e Ele está muito próximo a voltar, Ele não vem mais para salvar. Ele não vem mais para pregar a salvação, que é o que fazemos nesse tempo. Mas Ele vem como justo juiz, Ele vem para julgar os vivos e os mortos. Então, a oportunidade que nós temos hoje em vida, de entregar a nossa vida aos cuidados de Cristo, façamos o quanto antes. Porque a vinda de Cristo, ela está muito próxima. E eu estou falando, você que está em casa, você está aqui comigo, eu não estou falando de igreja, eu estou falando de Cristo, de cristianismo. Entregar a sua vida para Cristo, independente se você vai frequentar esta igreja ou outra igreja. A igreja está aqui para anunciar a salvação para todas as pessoas através de Cristo. Para que quando chegar no dia da nossa morte, que nós não sabemos, ou alguém aqui sabe o dia que vai morrer, nós sabemos que nós temos uma senha, né? Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fala isso. Que é como se nós tivéssemos uma senha, mas só Deus sabe o dia e a hora. Mas a Bíblia fala que nós temos que estar preparados, porque a hora que Deus chamar, nós vamos com Ele. Amém? Então, Renato, o que a Bíblia fala a respeito do pós-morte, a Bíblia ensina também
que o fato de toda e qualquer decisão por Cristo só pode ser tomada em vida, de forma consciente. Isso nos leva a entender, meus irmãos, de que não existe fundamento teológico, bíblico, para interceder a favor dos mortos. Porque eles já tiveram a chance deles, eles já tiveram a oportunidade deles. E nós já tivemos a nossa chance e a nossa oportunidade de pregar a palavra da salvação para eles. E como uma pessoa pode obter a salvação em vida e quando morrer ir para a eternidade com Deus? A Bíblia nos diz que a salvação de uma pessoa depende única e exclusivamente da sua fé. Da sua fé na graça salvadora que há em Jesus Cristo. E esta fé, ela tem que ser uma fé declarada durante a vida desta pessoa, aqui na terra, e de forma pública. E aí a gente pode até projetar, Renato, aí, três textos bem rápido. Hebreus 7. Hebreus 7, 24 e até 27. Mas visto que vive, vamos ler juntos? Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Até o 27. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente, olha só, aqueles, vamos ler juntos? Aqueles que por meio dele se aproximam. Vocês estão aí não, hein, gente? Vocês estão, tá pequena a letra aí, vamos começar de novo. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por... E é de um sumo sacerdote como esse que precisávamos. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Esse texto está falando de quem? De Jesus. O sumo sacerdote, veja que até com letra maiúscula, está falando de Jesus. Então, ele já fez tudo o que nós precisamos fazer para receber a salvação. Então, como uma pessoa pode obter a salvação em vida? Entregando sua vida aos cuidados do sumo sacerdote, que é Cristo, que já purgou todos os nossos pecados. E não há mais necessidade e nenhuma operatividade de qualquer outra pessoa fazer isso. Atos 4, 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E quem está falando aqui é nome de Jesus Cristo. Então não há nenhum outro Jesus Cristo, nenhum outro nome, não há nenhum outro igual a Jesus. Por isso que lá em João 3,16 fala assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, que significa o único daquela espécie. E aí lá em Atos vai dizer isso. Não há outro homem com a mesma espécie, não há outro unigênito do Pai. Foi o único Jesus que veio para salvar. E por fim, primeira carta de João, capítulo 1, versos 7 a 10. Querem ler comigo? Se, porém, andarmos na luz como ele, Cristo, está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel
e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deixa gravado esse texto aí, publicado esse texto, que diz, ó, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Não é isso? Cadê o texto? Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Ele perdoa. Então nós não temos nenhuma fundação bíblica de que nós podemos orar para perdoar pecados de quem morreu. Estão entendendo? Sim ou não? Vocês estão entendendo? Então tá bom. Então, após a sua morte, a pessoa passará diretamente pelo juízo. Está lá em Hebreus, Renato, 9:27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Não tem essa coisa de reencarnar de novo. Está entendendo ou não? É uma vida só. E nem gato tem 7 vidas. Isso aí é conversa furada. Ah, mas era igual, era não sei o quê. Isso aí é coisa que você olhou e pensou que era. É o mesmo gato, não. Nem gato tem 7 vidas. Isso aí é conversa fiada. E nós só temos uma vida para viver. Então vamos viver essa vida com Cristo, para Cristo, junto com os irmãos. Amém, amados? Vivos e mortos podem se comunicar? Está aí uma outra pergunta frequente, sabe, João? Todo ano vem essa pergunta. Vivos e mortos não podem se comunicar. Vamos ver isso na palavra? Abra comigo Lucas 16. E vamos ler do verso 19 até 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Ele ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele, o rico, olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então o rico chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Abraão, aí acabou, né? Então você vê como que foi, Marta? A pessoa, Vilma, em vida teve a chance. Tanto o rico quanto o pobre. Mas na hora que um estava no Hades, no inferno,
requereu, viu de muito longe, viu o pai Abraão, aí chama Abraão de pai. E Abraão chama de filho, porque realmente Abraão foi pai. O pai de uma geração, não só de uma nação, mas de uma geração. Mas não tem contato, aí, então manda o Lázaro ir lá na minha casa, para anunciar a salvação aos meus. Mas também não pode sair de lá. Além de não poderem se comunicar, o texto é claro em dizer que não tem como sair de onde está. Uma vez que está lá, está lá. Ou está na eternidade com Jesus, no céu com Deus, ou está no inferno com o diabo. Ficou claro? O texto é claro. Quem crê na Bíblia, quem crê em Deus, crê nesta palavra. Então os mortos, Renato, eles não podem se comunicar. Projeta o verso 26, que é algo muito interessante, que eu puxei ali do grego, no que diz ali, ó. Além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo. Aqui está há uma falta ali de uma palavra, foi posto um grande abrigo. Veja aí na sua tradução se você tem essa palavra, foi posto um grande abrigo. Essa palavra, posto, um grande abismo entre nós e vós, traduzida no grego, que é o original, significa exatamente estabelecer ou firmar. Ou seja, foi firmado um grande abismo entre nós e vós. Foi estabelecido um grande abismo entre nós e vós. Não tem como mudar, alterar isso. Para você entender a profundidade dessa palavra. Então, nós vimos nessa verdade bíblica de que os vivos não podem fazer contato com os mortos, nem o contrário. E é bom lembrar que os mortos não podem interceder pelos vivos. Mesmo aqueles que foram passar a eternidade com Deus. Se o fizessem, essas orações seriam inúteis, conforme nós lemos aí no texto de Lucas 16. Eu quero contar um exemplo prático. Quando a Cristiane partiu, ela sabia aonde estava a cópia da chave do carro, do nosso carro. E eu então precisei vender esse carro, João. E eu tinha falado para ela guardar essa cópia. E acabou que ela não me entregou antes de partir. E a gente já sabendo, né, Renato, que não pode consultar os mortos. Eu disse para Deus, Senhor, consulta aí, pede para o Espírito Santo me iluminar aqui, esse Toninho. Me dá o direcionamento aonde essa chave está. Porque eu preciso entregar essa chave para quem comprou o carro. E foi tempo, e foi tempo, foi tempo. Aí eu estava dormindo, uma revelação. Aonde estaria essa chave? A gaveta, o armário, o lugar, tal. Primeiro foi o documento que eu achei. E depois a chave não achei. E procurei mais de 2 meses procurando essa chave. E não tinha como, né, João? Perguntar para a Cristiane, que está lá no céu. Meu amor, onde é que você deixou? Me salva aqui, porque a palavra ela é clara. Não tem como, Mateus, conversar. Se quiser conversar com alguém, você tem que conversar enquanto a pessoa está viva. Aí depois, a chave estava aqui na igreja, numa caixinha que foram lá pegar, com os lacinhos, não sei o quê, e aí deu tudo certo. Então, não tem comunicação. Não adianta você querer comunicar. Tá certo? Então, tudo que a gente fizer, além daquilo que está sendo ensinado, a gente anula o sacrifício de Jesus. Outra coisa importante é que a consulta aos espíritos mortos, ou até mesmo a incorporação dos espíritos mortos, e coisas do tipo que acontece por aí, são mentiras do diabo que enganam as pessoas, fazendo-as acreditarem que realmente podem ter contato com seus entes queridos já falecidos. Então, do ponto de vista bíblico, é inaceitável acreditar que os mortos estejam no purgatório ou no limbo,
aguardando uma segunda oportunidade para a salvação. Não haverá outra oportunidade. Como eu já disse e repito, agora é a oportunidade. Cristo está aqui ressurreto neste tempo para salvar. E as igrejas estão anunciando a palavra da salvação, ou deveriam anunciar a palavra da salvação. Mas quando Cristo voltar, a Bíblia também já disse isso, ele vem para julgar. Primeira vez ele veio como Salvador. Agora na segunda ele vem como justo juiz. Não terá outra oportunidade. O momento é agora. Vejam, por favor, lá em Eclesiastes 9:5. Vamos ler juntos? Porque os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Então, um outro testemunho. Quando da partida da Cris, eu até falei isso para o meu filho Felipe, e a angústia é muito grande. A dor, o sofrimento é tremendo. O chão sai debaixo dos nossos pés. E aos poucos, Deus vai colocando, vai ladrilhando novamente o chão para a gente pisar. E eu estava num momento tão de sofrimento, que eu cheguei para ele, eu precisava ir lá onde ele trabalha para falar isso para ele. E eu disse assim para ele, presbítero Ney, que eu estava a um ponto de pedir para que Deus me levasse também. Porque a dor de perder uma pessoa que você ama de montão, não é nem de paixão, é de amor mesmo, uma pessoa maravilhosa, que foi a minha esposa, é muito forte. É muito forte. Não desejo essa dor para ninguém. E não sei se você já tem essa nítida impressão de que quando as pessoas são muito ligadas no casamento, e no nosso caso diziam que a gente parecia irmãos, porque afinal de contas foram 36 anos de convivência, 30 anos de casados, ligados, conectados, dormindo junto todos os dias. Alguém esses dias perguntou, não teve nenhum dia que vocês dormiram separados? Nenhum dia. A não ser quando eu era funcionário público militar e dormia no serviço, trabalhava no turno, aí não tinha jeito, mas... E nunca dormimos brigados. Se tinha alguma coisa, a gente resolvia. E eu cheguei para ele e falei assim, eu estou a ponto de pedir para Deus me levar. Porque a dor é muito forte. E o que acontece? Quando uma pessoa não consegue superar, vocês percebem, quando o casal é muito ligado, geralmente o outro vai rápido. Aconteceu isso com minha avó, com meu avô, e com muitas pessoas que eu já sepultei, já fiz velório. E uma vez eu fui fazer aqui de uma pessoa muito querida da igreja, e eu abracei, e ela disse, pastor, a dor é insuportável. E eu vou pedir que Deus me leve. E passado um tempo, recebo um telefonema que essa irmã partiu com o Senhor. É difícil a reconstrução. É difícil a ressignificação. Eu estou falando isso, aí depois eu saí de lá, e na viagem de volta, o Espírito Santo falou assim para mim, Renato, não seria muito egoísmo da sua parte você pedir isso? Porque lá no céu você não vai viver mais como marido e esposa. Não haverá amor eros. Não haverá esses sentimentos. É outras lembranças. As pessoas não vão lembrar o que aconteceu. Talvez te lembre, mas assim, como irmãos, o amor será o amor ágape. E esse texto diz, olha, os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa.
e já não se tem lembrança deles. Então essa história que a gente ouve nos velórios, ela foi, mas daqui a um tempo a gente vai também, vai estar com ela lá no céu. Estaremos sim, mas não como marido e mulher, você entende? Até porque eu fiquei pensando assim, e aí as pessoas que de repente ficam viúvos e casam de novo. Aí chega lá no céu, como é que vai ser? Se já era casado aqui, e aí vai ter duas mulheres? Então não existe esse tipo de coisa. Aí o Espírito Santo falou, se você ficou vivo, é porque os vivos precisam de você. Quem partiu com o Senhor está sendo cuidado por Deus. E aí eu pedi perdão, Vilma, para o Espírito Santo. O Espírito Santo me perdoe. Porque, na verdade, seria muito egoísmo meu. Só para estar lá com ela, como irmã em Cristo, tendo uma missão para cumprir aqui, como foi falado lá no dia do velório. Então eu não fiz essa oração, já tirei isso da cabeça. E é isso que esse texto fala. Outra coisa importante, né, que a gente está conversando aqui, os cristãos, eles não invocam padroeiros ou santos que são canonizados pela Igreja Católica. Os cristãos protestantes não reverenciam como intercessores ou milagreiros. Cristãos protestantes não procuram cartomantes, jogos de tarô, sorte. Quem tem Cristo não precisa de sorte. Quem tem Deus é suficiente. E o que nós cristãos fazemos no dia de finados? Bom, nós cristãos não celebramos e nem participamos de culto aos mortos. Porque Deus não recebe culto dos mortos. Deus recebe só culto dos vivos. Antes, pelo contrário, nós fomos chamados para anunciar aos vivos a vida que somente podemos experimentar em Cristo. Ninguém, absolutamente ninguém, além de Cristo, pode nos salvar. Eu quero que você anote 2 textos aí, eu vou ler aqui, você não precisa ler aí, não vai projetar aqui, porque eu juntei os 2 textos. Então Atos 4:12, somado com 1 Timóteo 2:5, que ficou assim, ó. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pela qual importa que sejamos salvos. E ainda, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É pecado ir ao cemitério no dia de finados? Não, não é pecado. Todavia, não condiz com a nossa fé cristã. Esse dia, por quê? Porque esse dia, o dia de finados, dia 2, ele é especialmente escolhido pelo catolicismo para a prática dessa fé, que é uma fé equivocada. Dessa forma, não seria de bom tom a qualquer crente ou cristão reverenciar essa data, e muito menos aos mortos. É um dia deles. Então, se você deseja ir ao cemitério, fiscalizar ali a conservação ou o estado do túmulo do seu ente querido, você vai, faça isso em outra ocasião. Eu, quando estava voltando das férias, passando por Prudente, eu tenho um vídeo, inclusive, que eu fiz lá no meu Face, eu fui até o cemitério. Não tem problema nenhum você ir. Fui lá para ver se a lápide já tinha sido feita, escrita com o nome da Cris, se já tinham aberto lá a oportunidade de comprar novas gavetas lá, e o rapaz ficou com o meu telefone. Eu fui para resolver algumas questões administrativas de interesse nosso, da família. Sentei lá perto, fiquei ali em oração. Quem vê o vídeo vai dizer, falei algumas coisas lá que o Espírito Santo me conduziu, eu falei para vocês, para os vivos. Então, a gente pode ir, mas não é bom que a gente vá no dia que é dedicado aos católicos. E nós temos que respeitar eles. Entenderam? Respeitar a fé deles.
Posso levar flores para colocar no túmulo do meu ente querido? Bom, a linha de raciocínio é a mesma. Para quê ou para quem? Se o seu ente querido não poderá cheirar essas flores ou se alegrar com elas, visto que ele ou ela não tem contato mais com esse mundo, não vai usufruir mais daquela flor. Mas se as flores forem para embelezar o túmulo, aquele ambiente, e você se sentir bem com isso, da minha parte não vejo nenhum problema levar flores. Posso lavar o túmulo no dia de finados? Olha, é digno manter o túmulo do seu ente querido limpo, mas em qualquer outra época do ano. Não precisa ser necessariamente no dia de finados. Por isso seria correto manter a regularidade da limpeza. Não por causa do falecido, mas por causa da aparência diante daqueles que vão passar pelo local e vai dizer, olha como que um túmulo está aí abandonado, como está sujo. Entenderam? Então, é até mesmo honroso que você preserve os locais onde estão sepultados os ossos dos seus entes queridos, e isso não é pecado. No entanto, quando você o fizer, não faça para eles que já morreram, mas faça por conta da higiene do local e como uma pessoa responsável que você é. O que devo fazer no dia de finados se, como cristão, não posso comemorar a data? Faça o que os outros devem fazer. Seguir os bons exemplos deixados pelos seus entes queridos e dar prosseguimento ao bom legado de cada um deles. Celebre a vida com alegria. Os bons ensinamentos, os exemplos do bom caráter, o modo de vida piedoso e santo, que significa separado, os conselhos sábios que aquela pessoa que partiu deixou, devem ser seguidos. Nada mais. Procure gastar tempo com os seus entes queridos vivos. Pregue o evangelho para eles. Dê-lhes amor, carinho, compartilhe tempo e cuide deles enquanto eles estão vivos. Estenda mais a mão do que aponte o dedo. Porque após a morte, Renato, só restaurar a saudade, as boas lembranças e os bons exemplos. Nós cristãos protestantes podemos ir ao cemitério no dia de finados? Bom, em razão de tudo que nós estudamos e vimos aqui biblicamente falando, não é recomendável visitar túmulos no dia de finados com a intenção de interceder, ou rezar, ou orar pela alma dos mortos. Porque a Bíblia deixa claro que estes não têm mais oportunidade de salvação, de ouvir essa palavra. O que podemos é ir no cemitério em outras datas, a fim de evitar o confronto com a nossa fé. Importante ter lembranças, ter boas lembranças e falar sobre as lições que você aprendeu e viveu com a pessoa que se foi, é permitido. Inclusive, é até biblicamente permitido. Eclesiastes 7:2, Tiago 5:11. Há pessoas que vão aos túmulos dos seus entes queridos apenas para reviverem boas lembranças que eles deixaram. Mas isso pode ser feito em qualquer outro lugar, em qualquer outra hora, em qualquer outro dia. O grande problema, que eu volto a dizer, é a intercessão pelos mortos, que está lá no Salmo 115, 17, um alerta também de Isaías 38, 18. Bom, algumas conclusões. Depois, quem quiser esse estudo, manda uma mensagem aí para mim, pelo WhatsApp, que eu passo. Algumas conclusões. Eu creio, meus irmãos, que nós devemos lutar pelas pessoas enquanto elas estão em vida.
e não quando elas já morreram. Isso está lá em Atos 20, 35 ou em Gálatas 6, 10. Eu creio também que nós devemos valorizar as pessoas enquanto elas estão em vida. Honrar as pessoas enquanto estão em vida. Pois quando morrerem, já será tarde demais. Está lá em João 13, 34. E também Romanos 12, 10. Voltando para o Antigo Testamento, um exemplo de Jó. Foi um homem que lutou por seus filhos enquanto eles estavam vivos, fazendo de tudo para aproximá-los de Deus e purificar suas vidas diante dele. Por isso, quando esses filhos vieram a morrer, Jó não sentiu remorso. Está na palavra. Jó 1, 5. E no 18 até o 22. Então a minha sugestão, valorize a vida enquanto há vida. Visite alguém enquanto esta pessoa está viva, enquanto ela precisa de vida. Porque Cristo é vida. Aliás, Ele é vida em abundância, que significa vida com qualidade de vida. Gaste o seu tempo com as pessoas que estão vivas. Invista mais na família, visite mais a família. Deixe de ser escravo do tempo, do trabalho. O trabalho escraviza, você sabia? Eu estou falando por experiência própria. Ele, Cristo, morreu para nos dar vida. E às vezes, muitas vezes, muitas pessoas, muitas ovelhas desta casa. Porque ovelhas são pastoreáveis, de caráter ensinável. Muitas ovelhas desta casa. Às vezes me mandam mensagem. Esse feriado eu vou visitar meus parentes. Por isso não vou estar no culto. Vai com Deus, meu irmão. Faça isso mesmo. Não é que eu não quero que a pessoa não esteja no culto. A gente vai sentir falta, né, Marta? Que o seu lugar fica aí vazio. Mas a gente sabe o quanto é importante para um parente desse ser visitado. Ou eu vou receber aqui parentes da minha casa, então a casa está cheia, eu não posso ir para o culto esse domingo, pastor. Meu irmão, fique na sua casa. Celebre a vida com a sua família, enquanto eles estão vivos. Se você não pode trazê-los para a igreja, para cultuar a Deus, e você precisa ficar com eles, fique com eles. Porque Jesus ressuscitou, Ele está vivo. E como diz uma letra de uma canção, eu quero flores em vida. Então, quer entregar flores? Entregue enquanto a pessoa está viva, enquanto ela pode receber, enquanto ela pode se alegrar com essas flores. Pode desfrutar daquele presente. Mas depois que morreu, meu irmão, você só vai gastar o seu dinheiro, você só vai jogar fora o seu dinheiro. É melhor que você pegue o dinheiro das flores e dê à família para ajudar no custeio do funeral. Que fica muito caro, inclusive. Eu quero encerrar definitivamente aqui, né, seu Toninho? Eu encerro com uma palavra aqui, escrita por Manolo Matos, que eu recebi hoje, eu quero compartilhar. Eu resumi aqui, e diz assim: não preciso de um dia para lembrar-me dos que partiram, para homenagear cada um deles. O amor não parte, não é finito. Carrego em mim suas presenças e os seus legados. Saudades devem ser doces, com um toque de algodão doce e sabor de chocolate. Hoje, com igual gratidão, celebro a vida que compartilhamos, a troca, as lições,
o acolhimento, as infinitas risadas, os bons e memoráveis momentos. Honro o tudo que tivemos e nos demos. Penso e sinto que a tristeza não me veste por não me caber. Minhas avós, meus pais, meus amigos, de uma vida toda, estejam onde estiverem, não desejam a minha melancolia, e sim a minha alegria, o meu sorriso e não as minhas lágrimas. No universo sutil, onde não há tempo e nem espaço, onde reencontros são naturais, seguimos nos encontrando, trocando acolhimento. Contrariamente, hoje eu celebro a vida e brindo as doces saudades. Que Deus abençoe meus irmãos, minhas irmãs, que você possa ter recebido esta palavra no teu coração, com humildade, com gratidão, e possa, de certa forma, fazer uso de todo esse ensinamento bíblico que nós deixamos aqui. Respeitamos a crença dos católicos, apostólicos romanos, seja de quem for, mas nós nos posicionamos com a nossa crença, porque nós damos razão da nossa fé. Amém, amados? Coloquemos em pé, vamos orar. Você que está em casa, você que está aqui, você ouviu hoje a importância da vida. E você viu também a finalidade da vida. E se você partir hoje, você vai para onde? Então vamos orar, porque talvez você não tenha certeza da tua salvação. Você que me assiste aí da sua casa, você que está aqui, mas se você quiser nesta noite, nesta hora, entregar sua vida aos cuidados de Jesus, Ele está aqui para receber você do jeito que você está, como você está, para que você siga o caminho dele. E a hora que Ele te chamar, você vai ter a certeza de que você estará com Ele. Em nome de Jesus. Amém? Faça essa oração comigo, se esse for o desejo do seu coração. Senhor Deus, em nome de Jesus eu estou aqui, agradecido. Depois de ouvir esta palavra e perceber que Deus é vida, Deus é amor, Deus é perdão e oferece salvação. O alcance desta palavra nós não sabemos, mas nós oportunizamos aqui a pessoa poder dizer assim agora: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida aos teus cuidados. Entrego a minha vida ao teu governo. Entrego o meu espírito ao teu espírito. Quero seguir ao Senhor com alegria, aprender mais do Senhor e levar esta salvação àqueles que estão vivos e que precisam também desta palavra. Que o Senhor me dê esta oportunidade hoje e eu aceito com humildade, recebendo o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, confessando publicamente com a minha boca, para a remissão dos meus pecados, para a salvação, para a vida eterna. Com o meu coração eu creio e selo esta oração, agradecido em o nome de Jesus Cristo, Senhor da igreja, que nesta hora anula os meus pecados e me recebe como filho ou como filha de Deus. Obrigado, Senhor, por esta palavra, por esta oportunidade da salvação. Obrigado porque a igreja cumpre o papel e a missão que é anunciar as boas novas. Que essa palavra tenha sido uma semente, que ao cair nos ouvidos, nas mentes, nos corações, seja bem acolhida, bem recebida e que possa salvar as pessoas para a glória de Deus, livrá-las da morte eterna, do Hades, livrá-los do mal e conduzi-los à vida com Jesus.
Obrigado por aqueles que já foram com Cristo e já estão com Deus. Eu sei que o Senhor está cuidando de cada um deles. Mas nós que aqui ficamos, enquanto ficamos, temos o dever de cuidar uns dos outros. E assim que a tua igreja possa cumprir essa missão de cuidar uns dos outros. Assim nós oramos. E já te agradecemos em o nome de Cristo Jesus, Senhor da igreja. Amém. Que a graça, recebam a bênção, que a graça, infinita graça, superabundante graça de Cristo Jesus, o Senhor da igreja, que o grande amor, o amor de Deus, o nosso Pai, o consolo, a força, a companhia do Espírito Santo, sejam com todos nós, com todos vós, com todo o povo de Deus, espalhados sobre a face da terra, hoje e todo sempre. Amém, amém e amém. Vamos em paz, que Deus continue a nos abençoar. Até amanhã na Escola de Líderes e na célula também, na quinta-feira.